Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem tem o imenso prazer, vamos cumprimentar nesta noite, é teu amigo, irmão em Cristo, presbítero Marcos. Amém? Irmãos, fazia tempo que eu estava meditando essa palavra e eu queria repartir com o irmão, essa palavra, porque Deus falou grandemente ao meu coração através dessa palavra, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Vou estar lendo até o versículo 5. Creio que Deus tem uma palavra para o meu coração e para o teu coração. Desde já, quero pedir para você compartilhar essa mensagem, pedir para você compartilhar no grupo seu do WhatsApp, nos seus contatos, porque eu creio que Deus vai falar grandemente ao meu coração e Deus vai falar grandemente ao teu coração através dessa palavra. Eu quero nesta noite, nós vamos aprender com a vida de Naamã. Naamã era um homem leproso. Naamã era um herói. Era um guerreiro, um homem de batalha, um homem que Deus deu vitória, dava vitória para ele através das suas batalhas. Só que nós vamos tirar 3 lições que nós podemos aprender com a vida de Naamã. Não que só tenha 3, tem várias lições que nós podemos tirar através da vida de Naamã. Mas eu quero destacar 3 lições que nós podemos aprender através da vida de Naamã. Irmãos, a Bíblia Sagrada, nós podemos catar esses grandes homens de Deus e nós podemos tirar muitas coisas para nossas vidas. Nós podemos aprender muitas coisas através da vida desses homens de Deus. Nós vemos que esses homens também teve falha, esses homens também pecaram, também falharam. Só que nós podemos hoje, através da história dele, através dos relatos que nós temos na Bíblia, nós podemos aprender a não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Porque é uma lição. Então, que nós possamos nesta noite aprender. Então, eu quero destacar 3 lições que nós podemos aprender com Naamã. E eu creio que Deus vai falar grandemente ao teu coração. Compartilhe, irmão. Tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Eu creio que Deus ele vai falar ao teu coração nesta noite. Eu vou ler meu esboço e depois eu vou ler a palavra. Amém? Primeiro eu vou estar lendo aqui o meu esboço e depois eu vou ler a palavra de Deus como diz. Amém? Então, primeiro, o que nós podemos tirar com a vida de Naamã? O que nós podemos aprender? No versículo 1, o que nós podemos tirar de lição para a nossa vida? Vamos ver o que diz aqui o meu esboço? Depois lemos a palavra, amém? 2 Reis capítulo 5, versículo 1. Doença incurável. Esse versículo abre os nossos olhos para enxergar que apesar de todo poder e status, nada podemos fazer diante de situações como esta, no qual a lepra, uma doença incurável para a época, não poderia ser solucionada apesar de todo o prestígio de Naamã. Vamos ver o que diz a Bíblia e depois eu explico para os irmãos. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, em outras Bíblias, irmão, diz de muito respeito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e era ele herói de guerra, porém leproso. O que nós aprendemos, irmãos? Aprender aqui. Nós vemos que a Bíblia vai nos dizer que Naamã, ele era um homem respeitado diante do seu Senhor. Era um homem
admirável diante da sociedade. Por quê? Porque Naamã, ele era um militar na época. Naamã era um homem que lutava em prol da sua nação, em prol do teu povo. Naamã, ele lutava em prol ali da sua nação. Só que a Bíblia vai nos dizer que Naamã, ele era respeitado. Naamã, por onde Naamã passava, todo mundo o admirava. Todo mundo o respeitava, porque a Bíblia mesmo nos diz que o Senhor dera vitória para ele nas guerras que ele ia. Então Deus ajudava que ele ganhava aquelas vitórias, aquelas guerras. Só que tem um porém. A Bíblia fala ainda uma vírgula, porém leproso. O que adianta, irmãos, a pessoa ter status, a pessoa ter fama, a pessoa ter riqueza, a pessoa pode ter tudo nessa vida e não ter saúde. Naamã, ele tinha tudo. Naamã tinha todo mundo em volta de você. Creio que onde Naamã passava, Naamã, aquelas pessoas queriam tirar foto com ele. Aquelas pessoas queriam estar perto de Naamã. Não é assim que nós vemos nos dias de hoje? Quando nós vemos uma pessoa famosa, uma pessoa que tem nome, onde ele chega, as pessoas querem estar ali perto, quer autógrafo, quer isso, quer aquilo. Só que, porém, irmão, ele tinha tudo isso. Só que, porém, ele carregava em si uma enfermidade. Uma enfermidade que, para a época, não tinha cura. Não é que nem nos dias de hoje, que essa enfermidade hoje tem recurso, mas na época de Naamã não tinha recurso. A não ser que fosse Deus viesse a intervir pelaquela situação de Naamã. Então, o que eu aprendo, irmão? O que nós podemos tirar com essa lição? O que adianta você ter tudo na vida? O que adianta você ter uma boa casa? O que adianta você ter um bom emprego? O que adianta você ter uma boa cama para dormir? O que adianta você ter tudo nessa vida, mas você não ter o principal? Mas você pode falar, irmão, mas o que é o principal? Eu tenho saúde, eu não estou leproso. Mas você não tem Jesus. É Jesus que te dá saúde. É Jesus que te dá saúde para poder trabalhar, para poder conquistar. Então nós vemos, irmão, que Naamã, ele tinha status. Naamã, ele tinha poder. Só que Naamã, ele não tinha Jesus. Nós vamos ver que ele não tinha Jesus. Naamã, ele não conhecia Deus. Nós vamos ver que Naamã, ele não conhecia Deus. Naamã não sabia que existia um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, que poderia intervir naquela doença e que poderia curar ele. Que ele poderia ser limpo daquela lepra. Naamã, ele não conhecia esse Jesus. Mas nós vamos ver que através de uma menina que foi levada cativo, Naamã, ele ouviu falar de Jesus. E quando Naamã ouviu falar de Jesus, imediatamente, quando ele soube que havia um profeta, um homem de Deus, um homem cheio da unção de Deus, que através dessa vida desse homem ele poderia clamar a Deus. E Deus poderia dar cura para ele. Imediatamente ele foi atrás do profeta Eliseu. Vamos ver o que diz, irmão. Então, o primeiro versículo que nós aprendemos, a primeira lição, que não adianta você ter tudo nessa vida e você não ter o principal, que é Jesus. Então, desde já, eu já quero convidar você nesta noite, ou você que vai ouvir essa mensagem depois, que ainda não aceitou Jesus, você vinha aceitar Jesus. Porque não adianta você ter tudo nessa vida se você não ter Jesus. Eu quero dizer algo para você. Você pode ficar até meio assim comigo, mas eu vou falar. Não adianta você ter tudo nessa vida e você perder a tua salvação. A própria Bíblia fala que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação. Então, irmãos, aceita Jesus hoje. Nós vemos que Naamã não conhecia Jesus.
O que faltava na vida de Naamã era ele ter um encontro com Jesus. Naamã tinha tudo, mas não tinha o principal, que é Jesus. Quando você tem Jesus, irmão, você tem saúde, você tem alegria, você tem felicidade, você tem tudo nessa vida. Então eu convido você nessa noite a aceitar Jesus. Vamos primeiro para a segunda lição que nós aprendemos, irmão, aqui. Vou ler meu esboço, depois eu leio o texto. 2 Reis, capítulo 5, versículo 2 e 3. Aqui podemos aprender que mesmo longe de sua família, a menina não deixou de lançar a semente da palavra do Senhor. Muitos nos dias de hoje, qualquer coisa quer abandonar Jesus. Vamos ler o texto. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Nós vemos aqui, irmão, a Bíblia vai nos dizer que nenhuma dessas guerras Naamã levou uma menina cativa, levou uma menina prisioneira, e aquela menina ficou ali a serviço da mulher de Naamã. E aquela menina ali, a Bíblia não fala quanto tempo que ela morou ali, mas eu creio que quando ela começou a ver ali que o seu Senhor tinha uma enfermidade que era incurável, ela achou um jeito de poder falar do amor de Deus. Ela achou um jeito de poder semear a palavra do Senhor. Aqui, irmão, essa menina, ela tinha todo motivo para poder murmurar. Ela tinha todo motivo para poder questionar. Mas não, essa menina, ela usou daquela oportunidade para falar do amor de Deus. Muitas vezes o Senhor, ele nos dá a oportunidade para falar do amor dele. E muitas vezes nós deixamos de falar. Nós deixamos, aleluia, de entregar aquela palavra que às vezes para você não é nada, mas às vezes é aquela palavra que aquela pessoa precisava ouvir. E Naamã, aqui essa menina, ela foi e falou para sua senhora: quem dera se o meu senhor, ela estava falando de Naamã, estivesse diante do profeta Eliseu, ele o curaria da sua lepra. O que essa menina estava fazendo? Essa menina estava evangelizando. Essa menina, ela estava falando que ainda existia um homem de Deus, que através da vida desse homem de Deus, ele poderia interceder, ele poderia clamar a Deus, e Deus poderia curar a lepra daquele de Naamã. Quantos, irmãos, nos dias de hoje, a luta vem, a dificuldade vem, primeira coisa que eu e você queremos fazer é o que? Abandonar a fé. Ah, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais pregar, eu não vou louvar, eu não vou mais fazer visita, porque Deus permitiu isso na minha vida, porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por aquilo. E queremos parar, irmãos. O que nós podemos aprender aqui com essa menina? Essa menina longe da sua família, longe de todos aqueles que ela havia convivido. Ela estava no meio de um povo estranho, na casa de uma pessoa estranha. Só que não, ela usou daquela oportunidade e ela começou a falar de Deus. Ela começou a lançar palavras, semente da palavra do Senhor. É o que eu estou fazendo aqui, irmão, nesta noite. Eu estou lançando uma semente da palavra do Senhor ao teu coração. Eu estou falando para você que Jesus, ele pode mudar a tua vida. Jesus, ele pode mudar a tua história. Para isso, precisa você fazer, precisa do quê? Você aceitar Jesus. Precisa você aceitar ele, para que ele possa entrar na tua vida e poder mudar a tua vida. Então, o que nós podemos tirar aqui com essa menina a lição? Que através das dificuldades,
nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus. Independente o que eu e você está passando, nós não podemos deixar de falar do amor de Deus. Porque às vezes, a luta que eu e você está passando, às vezes tem uma pessoa do nosso lado que está passando uma luta pior do que a nossa. E Deus, Ele quer usar a minha vida e quer usar a tua vida para falar uma palavra. Essa palavra que você vai falar pode mudar a vida dessa pessoa. Às vezes essa pessoa está querendo tirar a sua própria vida. Às vezes essa pessoa acha que para ela tudo acabou, nada tem solução. Mas através de você falar de uma palavra para ela, a fé dela pode ser aumentada. Nós vemos que essa menina falou sobre o profeta Eliseu. Ela falou, ó, lá em Samaria há um homem de Deus. Há um homem que vai orar. Se ele estivesse lá, ele ia orar. E Deus ia curar a lepra de Naamã. Então, o que nós aprendemos, irmãos, aqui, que na hora da dificuldade, que na hora da prova, que na hora da perseguição, que na hora da luta e da dificuldade, nós não podemos deixar de falar do amor de Deus. Nós não podemos deixar de lançar a semente, que é a palavra do Senhor. Então, a primeira lição que nós aprendemos é o que, irmãos? Não adianta nós ter tudo nessa vida e não ter Jesus. Tá vendo? Naamã não conhecia Jesus. Deus, segundo que nós aprendemos com essa menina, na hora da dificuldade, falar do amor de Deus. Lançar a semente da palavra do Senhor. Vamos no terceiro. Terceiro e último, irmão. 3 lições. Tem mais, mas só vou destacar 3 lições nesta noite. 2 Reis, capítulo 5, versículo 4 e 5. Olha o que diz. Naamã achava que poderia comprar sua cura. Mas veremos que, no entanto, tudo o que Deus nos oferece é dado gratuitamente. E as riquezas deste mundo não pode comparar. Vamos ler o versículo 4 e 5 que diz. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, vai ainda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. O que nós aprendemos aqui, irmão, com Naamã? 3 lições. A última lição, o que nós podemos aprender? Naamã achou que o seu dinheiro, que a sua riqueza, que os seus bens poderia comprar sua cura. Naamã achou que ele chegasse ali até o profeta Eliseu e desse toda aquela riqueza para ele poderia ser curado. O mal de Naamã aqui que ele achava que a sua riqueza poderia trazer a cura para ele. Só que nós vamos ver que o profeta Eliseu nem recebeu ele ali. O profeta Eliseu mandou Geazi falar para Naamã e se lavar 7 vezes no rio Jordão. Mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E nós vemos que Naamã, quando ele recebeu aquela palavra do servo Geazi, de Eliseu, ele saiu ali murmurando. Ele saiu ali indignado, porque ele estava acostumado, aonde ele chegasse, ele ser bem recebido. Ele estava acostumado, aonde ele chegasse, o povo pedir autógrafo, o povo ali bajular ele. Só que aqui o profeta Eliseu não. O profeta Eliseu falou, ó, fala para ele lá, mergulhar 7 vezes no rio Jordão, que lá ele vai receber a cura. Sabe que o que Deus aqui, irmão, aprende com essa lição aqui, que nós podemos tirar com essa lição?
Naamã, ele era orgulhoso. Naamã, ele era muito orgulhoso. Naamã achava porque, pelo seu status, pela tua fama, por ele ser um militar, ele ser um homem de guerra, ele poderia comprar a sua riqueza. Ele poderia comprar a sua cura. Só que a Bíblia vai nos dizer que Naamã vai sair indignado. E aqueles homens que Naamã levou juntamente consigo, falou para ele que não custava ele ali mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O interessante é que ele resolveu mergulhar. E a Bíblia fala que quando ele deu o 7º mergulho, ele foi curado da sua lepra. Ainda ele questionou antes dele mergulhar: não tem outros rios melhores? Rio de Damasco? Outros rios melhores do que esse para mim mergulhar? Tá vendo como ele era orgulhoso? Naamã, ele queria rios, outros tipos de rios. Ele não queria mergulhar ali. Mas Deus estava querendo quebrar o orgulho de Naamã. Deus estava querendo tirar aquela soberba que tinha dentro ali do coração de Naamã. Deus queria que mostrar para Naamã que não era a riqueza dele que poderia curar ele. Que não era o que ele tinha, o status, a fama que poderia curar. Não. Deus queria mostrar para ele que só bastava a pessoa entregar sua vida para Jesus, só bastava a pessoa, aleluia, realmente entregar sua vida para Jesus, que Deus ele poderia curar. Então, irmãos, nós vemos aqui isso. Deus ele queria quebrar o orgulho de Naamã. E a Bíblia vai dizer que depois que ele recebe a cura, ele foi até a casa do profeta Eliseu. E aqueles bens que ele tinha levado, ele tentou dar para Eliseu. Ele tentou comprar aquela cura. É o que eu falei aqui, ó. Naamã achava que poderia comprar sua cura, mas veremos que, no entanto, tudo que Deus nos oferece é dado gratuitamente. Deus, ele não cobra, irmão, nada de nós. É diferente do adversário das nossas almas. É diferente do inimigo. O inimigo, ele te dá, mas ele quer que você pague algo. Quantos famosos aí nós vemos, irmãos, que ele dá sua alma para o diabo para poder ficar famoso. Quantos entregam a sua alma para o diabo para poder ter riqueza? Deus não. Tudo que Deus nos dá é gratuitamente. É de graça. E nós vemos aqui que Deus nos oferece dado gratuitamente. E as riquezas deste mundo não pode comparar. Nada desse mundo, irmão, pode comparar aquilo que Deus quer nos dar. A Bíblia diz: o que os olhos não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não desceu ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para nós. Aleluia. Esse é o Deus, irmão, que nós servimos. Então, 3 lições, irmão, capturando para nós orar. 3 lições que nós aprendemos. Primeiro, não adianta você ter fama, não adianta você ter status, não adianta você ter riqueza e você não ter Jesus. Eu disse no começo, quando você tem Jesus, você tem fama, você tem riqueza, você tem saúde, você tem alegria, você tem felicidade, você tem tudo. Jesus, ele completa tudo na tua vida. Segundo que nós aprendemos, através da lição de Naamã, aquela menina, ela poderia ter murmurado, ela poderia ter questionado, ela poderia ter falado: o quê? Eu vou ajudar esse homem me tirou da minha família, esse homem me arrancou de perto dos meus pais, esse homem me arrancou de perto dos meus familiares, me trouxe aqui prisioneira, eu estou na casa dele sendo escrava, eu vou falar de Jesus para ele? Eu não. Mas não, ela não retribuiu mal com mal. Essa menina retribuiu bem com bem, ela retribuiu mal com bem, perdão. Ela retribuiu mal com bem. Ela começou a semear a palavra de Deus. E através da vida daquela menina, Naamã conheceu Jesus verdadeiro. Um Deus que pode curar.
um Deus que pode salvar, um Deus que pode libertar, um Deus que pode transformar. É esse Deus que eu estou pregando para você aqui. É esse Deus que eu estou aqui falando para você, que pode mudar a tua história, que pode mudar teu cativeiro e a tua vida. E terceira lição, Naamã achou que a sua riqueza poderia comprar sua cura. Hoje, irmão, muitos estão achando que sua riqueza vai poder comprar a tua salvação. Cuidado, irmão. A Bíblia fala, não ajuntei tesouro nessa terra, aonde os ferrugem e a traça possam corroer. Mas ajunta tesouro no céu, onde a traça e os ferrugem não podem consumir. Então, que nós viemos juntar tesouro no céu, que nós não viemos a pegar com as coisas dessa terra. Amém? Os irmãos fiquem com essa palavra. 3 lições que nós aprendemos com a vida de Naamã. Primeiro, não adianta ter tudo nessa vida e não ter Jesus. Segundo, aquela menina, através daquela menina, Naamã conheceu Jesus. Através daquela menina, Naamã pôde alcançar a tua cura e a tua vitória. E através da tua vida, irmão, você compartilhando esse vídeo com alguém, ele pode ser alcançado por você. Ele pode chegar, reconhecer Jesus e Deus mudar a vida dele através da tua vida, através de você compartilhar, através de você me ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Terceiro, a riqueza. Nada pode comparar aquilo que Deus quer nos dar. Aquilo que Deus quer nos dar, nos oferece, é dado gratuitamente. Amém? Vamos orar. Eu convido você que quer aceitar Jesus, diz assim: Senhor meu Deus, nesse momento, quero pedir perdão dos meus pecados, das minhas falhas e das minhas iniquidades. Quero entregar, Senhor, a minha vida a Ti. Que o Senhor possa receber, escrever o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados e as minhas falhas. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai. Meu Deus, nesse momento, meu Pai, em oração, eu quero apresentar, Senhor, meu Deus, a vida do meu irmão. Quero apresentar, Senhor, a vida da minha irmã, meu Pai, nesse momento, em oração. O Senhor possa, meu Pai, de encontro, meu Deus, essa pessoa, meu Pai, que está passando por alguma dificuldade. Essa pessoa, meu Deus e meu Pai, que está com a enfermidade incurável, meu Deus e meu Pai, que essa pessoa possa crer, que o Senhor venha curar, meu Pai, libertar, salvar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu quero apresentar nas tuas mãos, meu Deus, o país, meu Pai, da Ucrânia. Faz de encontro, meu Pai. Cessa, Senhor, aquela guerra, meu Deus. Cessa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu entrego, meu Pai, nas tuas mãos, meu Deus, a vida do meu irmão. Eu entrego, meu Pai, nas tuas mãos a vida da minha irmã, Senhor, meu Deus. Abençoa, meu Pai, essa pessoa que vai ouvir essa mensagem. Que o Senhor possa abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão, desde já quero agradecer aos irmãos. Compartilha, divulga a palavra do Senhor, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, assine o sininho de notificação para toda vez que eu postar um vídeo você ser notificado pelo YouTube. Amém? A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Tenha um ótimo final de semana, um domingo de paz e tranquilidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.